Ei, segundo ano, vamos lá então? Quinta-feira, dia 3 de setembro, aulinha de português e matemática. Vamos iniciar por português, dando sequência à apostila de vocês. Hoje vocês vão estudar a letrinha L, tá bom? Então vocês vão abrir na página 11, a gente vai fazer a 11, a 13 e a 14, para vocês se anteciparem, tá? Então, ó, página 11, letra L. A professora vai fazer a leitura e vocês acompanham. Leia as palavras separadas em sílabas e observe a letra destacada. Salgado, aí está destacado o A do sal. Laranja, aí está destacado o A do lá. Salada, está destacado o A do lá. Pinte as vogais da sílaba em que aparece a letra L. Pinte as vogais da sílaba em que aparece a letra L. Então, meus amores, no salgado, ó, aqui tem o L, então a gente vai pintar, já que é a vogal que ele quer, a gente vai pintar o A. No laranja, ó, no lá tem a letra L, então a gente vai pintar o A. Salada, no lá tem o L, então a gente vai pintar o A, porque ele quer a vogal. Lembrando que as vogais são A, E, I, O, U, tá? B. Em quais palavras a letra L aparece antes de vogal? Então, ó, em que palavras a letra L aparece antes de vogal? Ó, o L aqui no salgado aparece antes de uma consoante, ó, o G. Então, a gente já pode descartar. No laranja, o L aparece antes da vogal, ó. O L está antes do A. Então, vocês já podem colocar a palavra laranja, que a palavra laranja está correta. Na palavra salada, o L também aparece antes da vogalzinha A. Então, a salada também está correta. Então, a resposta é laranja e salada. Em que palavra a letra L aparece depois da vogal? Então, o que nos resta é a palavra salgado. Então, olha o L. O L está depois da vogal, está depois do A. Então, a resposta é salgado, tá? O som que a letra L representa antes da vogal é o mesmo que depois da vogal? Então, olha lá. Salgado. Ó, depois da vogal. Salgado. Agora, vocês podem reparar que o sonzinho é do U, ó. Salgado. Tanto é que se a gente for escrever a palavra salgado, a gente vai ficar com uma dúvida. Ih, é com U ou com L, tá? Então, ó, depois de vogal, o som é do U. Agora, vamos ver antes da vogal. Laranja, salada. Não, aí formou uma sílaba, né, única. Ó, ali era sal. Parece até que a gente quer, né, quer separar. Sal. Tem o sa e tem o u. Aqui não, aqui é só o lá. Então não tem o sonzinho do u. Une-se a uma consoante e forma o sonzinho da sílaba. Então a palavra é não. O som não é igual, né? Sempre que o L aparecer depois da vogal, ele vai ter o sonzinho do U, tá? Lembrem-se disso. 5. Leia e organize as palavras do quadro a seguir de acordo com a posição da letra L em relação à vogal da sílaba. Então, ó, no quadro L antes de vogal, tá? E tem o quadro L depois de vogal, como o exemplo da laranja, como exemplo do salgado. Então, a gente precisa colocar todas as palavrinhas que tá no quadro de acordo com a posição do L, tá? Então, vamos lá. A primeira palavrinha é a palavrinha almoço. Ó, o L vem depois do A, então é depois de vogal. Então, vocês vão colocar no segundo quadro. Lanche, o L vem antes da vogal, tá? Então, vocês vão colocar no primeiro quadro. Mel, o L vem antes de vogal, tá? Peraí, deixa eu ver. Mel. O L vem antes de vogal. Melancia. Melancia, o L está antes de vogal também. Limão, vai olhando o Lzinho. No limão, o L está antes de vogal também. Ele está antes do I. Sal, o L também está antes da vogal A. Bolacha, o L está antes da vogal O. Bolinho, o L está antes da vogal O. Panela, o L está antes da vogal E. Chaleira, o L está
antes da vogal A e pastel, o L está antes da vogal. Deixa eu ver, pastel. Não, está depois da palavrinha S. Então, é depois, tá? Então, como que vai ficar a resposta de vocês? Ó, L antes de vogal, o primeiro quadro, precisa constar a palavrinha lanche, melancia, limão, bolacha, bolinho, panela e chaleira. L depois de vogal, precisa constar as palavrinhas almoço, mel, sal, pastel, tá bom? Aí agora, vocês vão virar para a página 13. Na página 13 tem um poema, tá? Lembrando que o poema, tá? Ele tem versos, estrofes e normalmente rima, tá? Palavrinhas que rimam, tá? Então é esse poema aqui, ó. Poema Cardápio, do autor Ricardo Azevedo, tá? Esse poema. Então a professora vai fazer a leitura e vocês acompanham daí. Cardápio. Papel não é para comer, mas tem papel que engorda. Agora preste atenção, veja se você concorda. Sanduíche, pão de queijo, pizza, refresco, pastel, filé com batata frita, nada disso cai do céu. Não há doce nem sorvete, nem bolo sabor cereja, nem torta de chocolate que do nada vá para mesa. Toda a comida que eu saiba sai do cardápio, o menu. Ele é feito de papel, só que engorda pra chuchu. Então aqui ele tá falando daquele cardápio que a gente normalmente solicita nos restaurantes, nas lanchonetes, antes de fazer o nosso pedido, que consta todos os nomes dos alimentos, né? Agora, deixa eu só conferir, vocês vão virar para a página 14, a gente vai responder a 14, tá? Então vamos lá. Página 14, número 2. De acordo com o poema, de onde sai toda a comida? De acordo com o poema, a comida ela sai de um cardápio, né? 3. Do que é feito o cardápio? O cardápio é feito de papel. Releia os 2 primeiros versos e explique por que tem papel que engorda. Então, vamos lá, os 2 primeiros versos, lá no início, tá? Primeiro, papel não é para comer, mas tem papel que engorda. Cadê? Releia os 2 primeiros versos e explique por que tem papel que engorda. Então, é uma brincadeira. Por que tem papel que engorda? Porque no cardápio, que é um papel, tem a listagem de alimentos. Se você faz a solicitação do alimento, você vai consumir ele, não vai? E quando você come, na brincadeira que tá dita aqui no nosso poema, engorda, tá? Aí vocês vão explicar com as palavrinhas de vocês, tá? 5. Contorne cada estrofe do poema de acordo com a legenda. Então, a primeira estrofe, vocês vão circular de vermelho. Então, a primeira estrofe, ó, lembrando que a estrofe, ela é separada pelo espaço em branco, tá? Primeira estrofe, ó, os 4 versos. Espaço em branco mais 4 versos, segunda estrofe. Espaço em branco mais 4 versos, terceira estrofe. Espaço em branco, mais 4 versos. Então, ó, primeiro verso, vermelho. Agora nós já identificamos, vocês vão olhar a cor. Primeiro verso, vermelho. Segundo, amarelo. Segundo verso, amarelo. Terceiro verso, verde. Então, ó, 1, 2, 3. Verde. Quarto verso, azul. 1, 2, 3, 4, azul. Para não confundir, só lembrar que tem um espaço em branco, tá? Cada estrofe a gente tem um conjunto de versos. Vira a folhinha agora. Identifique as palavras que rimam e pinte as partes que representam sons parecidos. Então, vamos lá. A gente vai achar as palavras que rimam na primeira, na segunda, na terceira e na quarta estrofe. Então, lá na primeira estrofe, vamos voltar lá. Papel não é para comer, mas tem papel que engorda. Agora, preste atenção, veja se você concorda. Então, ó, engorda rima com concorda. Comer não rima com atenção, então é engorda e concorda. Sanduíche, pão de queijo, pizza, refresco, pastel, filé com batata frita, nada disso cai do céu. Então, ó, pastel rima com céu. Olha aqui o Lzinho com sonzinho de U novamente. Então, pastel rima com céu. Terceira estrofe. Não há doce nem sorvete, nem bolo sabor cereja, nem torta de chocolate que do nada vá pra mesa, ó. Cereja,
mesa, tá? Quarta estrofe. Toda comida que eu saiba sai do cardápio do menu. Ele é feito de papel, só que engorda pra chuchu. Ó, chuchu e menu, tá? Então, vocês vão lá agora na tabela e vocês vão escrever as palavras. Então, ó, como que ficou? Primeira estrofe, engorda e concorda. Agora, a gente precisa pintar a parte que rima. Então, ó, no engorda e no concorda, qual é a parte que rima? É o horda. Tá vendo que o somzinho é igual? Horda. Então, a gente vai pintar o horda. Segunda estrofe, a gente achou o pastel e o céu, que o L tem o somzinho do U. Pastel e céu. Então, as letrinhas que rimam, o somzinho que rima é o el, né? Então, a gente vai pintar o el. Terceira estrofe, cereja e mesa, o já e o zá, tá? Na verdade, o eja, né? Eja, eza, né? Também rima. Quarta estrofe, menu e chuchu. Então, é o nu e o chu, que rima, que os sonzinhos são bem parecidos, tá bom? 7. As palavras que rimam têm sempre a mesma terminação? A gente percebeu que não, ó. Ali no menu e no chuchu, ó, no chu é diferente, né? Então, não tem a mesma terminação, só tem o sonzinho parecido. 8. Releia a segunda estrofe e copie o verso que tem o mesmo significado que as comidas não aparecem de repente na nossa mesa ou na mesa do cliente. Releia a segunda estrofe. Então, vamos lá na segunda estrofe, ó. Vou reler aqui, vocês releem aí. Vira a folhinha e relê. Segunda estrofe tá assim. Sanduíche, pão de queijo, pizza, refresco, pastel. Filé com batata frita, nada disso cai do céu. Copie o verso que tem o significado, o mesmo significado que as comidas não aparecem de repente na nossa mesa ou na mesa do cliente. É a mesma coisa que nada disso cai do céu. Então, não aparece de repente, nada disso cai do céu. Então, vocês vão copiar o último verso. Nada disso cai do céu. Tá bom, meus amores? Agora, segundo ano, vocês vão abrir matemática, vira a folhinha para matemática. Ó, capítulo 4, números sólidos geométricos e as dezenas, tá? Esse capítulo aqui. Então, vira a folhinha, tem a página aqui, ó, página 5, tá? Contando grupos. Em setembro de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, aconteceram as Paralimpíadas. Veja a quantidade de medalhas de ouro, de prata e de bronze que o Brasil conquistou no atletismo, tá? Então, tem 3 medalhas aí para vocês observarem, ó. Essas medalhas está falando aqui. O Brasil ganhou 32 medalhas de ouro, 47 medalhas de prata e 30 medalhas de bronze. A gente vai responder número 2. Escreva com palavras a quantidade de medalhas de ouro. Então, o ouro é 32. Então, vocês vão escrever por extenso. Vocês vão escrever o nome do número. Não é colocar o 3 e o 2, não. É escrever 32, usando letras, tá? Prata é 47, a mesma coisa. 47, tem que copiar. Bronze, 30, tá? Então, vocês vão colocar, e vocês vão perceber que tem bastante sílabas complexas, né? Igual tri, TRI, quá, QUA. Então, tem que ficar, ó, tem que prestar atenção nisso, tá? Aí, virando a folha, tem algumas atividades pra gente fazer. Número 1 tá falando assim, ó. O judô é um esporte olímpico e paralímpico. O judô paralímpico é praticado por atletas com deficiência visual. Então, quando falo em paralímpicos, meus amores, né, são aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas né, não é por isso que elas não vão participar dos esportes. Então, os esportes olímpicos são para as pessoas que não têm deficiência, paralímpicos são para as pessoas com deficiência, tá? Então, o judô paralímpico é praticado por atletas com deficiência visual. O Brasil tem 4 medalhas de ouro no judô paralímpico. Essas crianças estão preparadas para uma competição de judô. Aí vem a nossa questãozinha, ó. Tem uma sequência de crianças e elas vão participar de uma competição de judô. Quantos atletas há no total? Então, a gente vai contar quantos que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atletas. Então, vocês vão escrever 8 atletas. Essa quantidade é par ou ímpar? O 8 é par, então é só escrever. Quantas duplas de atletas é possível formar? Então, vamos pegar dupla, ó. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Deu 4, ó. 1, 2, 3, 4 duplas. Então, é possível formar 4 duplas.
Número 2, descubra o segredo dessa sequência e escreva os números que estão faltando. Então, tem uma sequência pra gente aqui embaixo. Deixa eu tentar levantar aqui, ó. 10, 12, 14, ó. A gente já consegue perceber que é de 2 em 2, ó. 10 mais 2, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 2, 14, 15, 16, 16 mais 2, 16, 17, 18, 18 mais 2, 18, 19, 20. Completamos, vai ficar 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Tá certo, meus amores? Virando a página agora, página 7 e última, tá escrito assim. O goalball é um esporte paralímpico. O time é formado por 3 atletas com deficiência visual. Então, ó, parece muito o futsal, tá vendo? E nesse esporte aqui participam 3 atletas. Cada time, né, tem 3 atletas. 3 aqui, 3 do outro lado. Os atletas com venda nos olhos jogam a bola com a mão para fazer o gol no campo adversário. Então, olha que legal. Eles não usam os pés, eles usam as mãos e tem uma venda nos olhos deles. A professora trouxe essas vendas para os times de goalball. Então, ó, tem várias vendas aqui. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 vendas. A professora contou e acabou não seguindo a outra orientação. Sem contar quantas vendas que a gente acha que teria aqui, né? Seria pessoal, mas a gente já contou. Agora calcule de 3 em 3 e descubra a quantidade de times. Essas vendas são... Perdão, agora circule de 3 em 3 e descubra para quantos times essas vendas são suficientes. Então, a gente vai circular de 3 em 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Deu certinho, ó. 5 grupos de 3. Então, são suficientes para 5 times, tá? Então, vocês vão escrever 5 times ou 5 times. 4. Descubra o segredo dessa sequência, escreva os números que estão faltando. Então, tem outra sequência pra gente descobrir, tá? Então, ó, do 10 pulou para o 14. Então, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a gente sabe que a sequência de 4 em 4. 14 mais 4, 14, 15, 16, 17, 18. Pode ver que o 18 está aqui. 18 mais 4, 18, 19, 20, 21, 22. Então, a gente vai colocar o 22 que não está aqui. 22. 23, 24, 25, 26. Vamos conferir. 26. 27, 28, 29, 30. Então, vocês vão colocar o 30. Então, como que vai ficar a sequência? 10, 14, 18, 22, 26, 30. Tá? De 4 em 4. Então, segundo ano, é isso. Sigam o cronograma sempre no dia exato para as tarefas não acumularem. Qualquer dúvida, entre em contato. Se cuidem e fiquem com Deus. Beijos!